Olá, voltamos diretamente aqui dos estúdios da TV Alesp, onde você acompanha a cobertura das eleições 2014 no estado de São Paulo. Eu, Ana Kaline, recebo agora dois colegas jornalistas. O Denis de Oliveira, que é jornalista professor da USP, e a Genira Chagas, ela que é jornalista da Unesp. Mas antes, vamos conferir agora com Raquel Santos os números para o Senado Federal. Raquel. É isso mesmo, Ana. Temos aqui novos números do TRE, com 16,57% das urnas apuradas para senador. Temos aqui o candidato José Serra, do PSDB, com 1.915.897 votos. O candidato Eduardo Suplicy, do PT, com 907.501 votos. Gilberto Kassab, do PSD, com 196.972 votos. A candidata Marlene Campos, do PTB, tem 54.296. O candidato Fernando Lucas, do PRP, com 20.992 votos. A candidata Ana Luísa, do PSTU, com 14.921 votos. Senador Flacker, do PRTB, com 2.287 votos. E o candidato Edmilson Costa, do PCB, com 1.841 votos. Brancos, temos 10,87%, totalizando aí 454.954. E nulos, 14,70%, totalizando aí 615.290. Portanto, aí o total de votos brancos e nulos, 1.070.000 votos. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Ana. Eu vou aproveitar os números da Raquel para a gente exatamente começar a falar um pouquinho sobre pesquisa. As pesquisas já mostravam uma vitória do candidato do PSDB ao Senado, José Serra. Mas parece que agora temos um percentual muito maior do que foi apurado pelas pesquisas. Como é que vocês avaliam as pesquisas, Denis? Bom, vamos esperar a apuração que ainda está 16%, né? Olha, a pesquisa acho que é um instrumento importante, né, de avaliação do cenário e tal. O que eu tenho um pouco de medo é, na cobertura jornalística, esse pesquisismo, né, de tudo você basear na pesquisa, né, de intenção de voto. Eu acho que ela deixou de ser um instrumento para ser a principal forma de análise dos processos eleitorais, né? Uma coisa assim que eu acho importante em relação à pesquisa é analisar tendências. Mais do que os números, as tendências de crescimento, as tendências de queda e assim por diante. Além disso, me estranha muitas vezes, é que a pesquisa é muito mais ampla do que os números absolutos que são apresentados no jornal, são divulgados, né? Você tem aí pesquisas por estratificações sociais, outros dados, que eu acho que são elementos importantes para fazer uma reflexão mais profunda do cenário eleitoral. Eu sou muito crítico à cobertura que o jornalismo faz do cobertura eleitoral. Acho muito ruim a cobertura. O fato, por exemplo, de você observar um número muito grande de abstenções de votos nulos e brancos, se decorre um pouco disso. Sim. Por exemplo, eu tenho um trabalho que a gente faz lá na universidade, é um jornal comunitário que a gente faz lá para uma favela chamada São Remo, atrás do campus da USP. Nós fizemos uma enquete eleitoral ali. Uma semana antes da eleição, foi no sábado passado, 50% dos moradores não sabiam quem votar para governador. Uma semana antes, mais da metade, né? 30% para presidente. Deputado então nem se fala, né? Você quer se lembrar. E assim, boa parte é que o debate, aí assim, a gente culpa muitos partidos, acho que tem culpa muitas vezes na propaganda. Mas é função do jornalismo interpelar esses candidatos. Isso não é feito. O que a gente observa normalmente é o quê? Os factoides, muitas vezes, são pregados pelas campanhas eleitorais, eles são reverberados pelos jornais e buscam apenas a repercussão. E a gente observa que algumas temáticas que os moradores, que a população no modo geral está preocupada, saúde, educação, transporte, etc., que são pautas importantes para ser refletidas a nível da eleição estadual, federal, etc., deveriam ser interpeladas por parte dos jornalistas, da mídia de modo geral, junto aos candidatos, até para cobrar quais são as respostas que os candidatos têm em relação a isso. Eu vejo assim, um descompasso da agenda política que a população espera e muitas vezes a agenda política que está nas campanhas e a própria agenda midiática. A agenda midiática, de observar a análise, elas se preocupam com queda na bolsa, PIB, etc., que é importante, mas eu questiono se isso de fato é a principal preocupação da população. Quer dizer, a população precisa ganhar mais consciência, né? Mas sim, antes, vamos ver os números para governador do estado. Os números estão fresquinhos e parece que está
bem rápida a apuração, né, Raquel? Isso mesmo, Ana, está bem rápida mesmo. Já temos aqui 32,43% das urnas apuradas para governador. Candidato Geraldo Alckmin, do PSDB, com 4.060.971 votos. Paulo Scaff, do PMDB, com 1.433.428 votos. Alexandre Padilha, do PT, com 1.135.121 votos. Candidato Gilberto Natalini, do PV, com 86.513 votos. Maringoni, do PSOL, com 57.830 votos. Laércio Benco, do PHS, com 41.887 votos. Walter Siglione, do PRTB, com 6.879 votos. Wagner Farias, do PCB, com 3.945 votos, e o candidato Raimundo Sena, do PCO, com 3.128 votos. Números do TRE de votos em branco, 7,60%, totalizando aí 625.811, e nulos, 730.432, 8,87% dos votos. Total, somando aí brancos e nulos, total de 1.356.243 votos. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações, Ana. Genira, falando exatamente da questão das pesquisas, mais uma vez a gente mostra que é uma tendência também, né? Alckmin foi apresentado em todas as pesquisas eleitorais, ocupando o primeiro lugar nas intenções de voto, e isso se confirma aí na apuração. Por enquanto, como disse o Denis, tudo pode acontecer até 100% das urnas apuradas, mas como é que você vê o papel das pesquisas nisso tudo? Eu não acompanho exatamente as pesquisas, né? Mas existe realmente o que o Denis falou, existe assim um pesquisismo da mídia. A mídia gosta muito de números, né? E isso faz a pauta do jornal. Então, quando você abre um jornal, ou impresso, ou mesmo quando você vê a escalada dos jornais de televisão, da mídia eletrônica, a primeira chamada é sempre assim, a pesquisa de boca, a pesquisa de intenção de voto para governador de estado, para presidente, é sempre o que prevalece na mídia, né, na imprensa. E isso eu não sei se isso é informativo, não é? Talvez essa não seja a pauta que a população queira ou espera que a imprensa traga para a gente. Mas a gente nota que há uma certa expectativa. Acho que criou-se a cultura da pesquisa no país. Amanhã vai sair uma pesquisa de tal instituto. As pessoas têm uma certa expectativa com esses números. A gente precisa saber a quem servem essas pesquisas, né? Esse é um ponto que a gente precisa debater. Então, a gente vê quando, por exemplo, sai uma pesquisa de intenção de voto para presidente, sobe bolsa, sobe dólar, desce dólar, e isso não reflete na realidade. Porque, assim, quando a Dilma desponta como primeira colocada e disparando na frente, a bolsa sobe, o dólar sobe, há um desequilíbrio no mercado financeiro, no mercado de capitais, mas a população continua votando na Dilma. Então, assim, o que significa isso? Né? E isso não é... Se serve realmente para o eleitor nortear em algum momento a sua escolha, né? É esse questionamento não que serve. se faz. Isso, pelo jeito que a imprensa coloca e como o eleitor tem reagido na hora de depositar o seu voto, serve para um grupo, um pequeno grupo, né, que determina o fluxo de capitais, que determina, né, o mercado financeiro, que determina, mas não serve para a população. Quer dizer, a imprensa supervaloriza a pesquisa, o que acaba deixando, vamos dizer assim, o eleitor mais atento, né? A supervalorização da mídia é que faz o eleitor criar mais expectativas com relação à pesquisa? Pode ser também, né? Eu acho que assim, eu concordo, né, com a minha colega, assim, porque a pesquisa, muitas vezes, ela serve, inclusive, até mesmo para os financiadores de campanha, né? Como o Brasil tem financiamento privado... Eu estou em primeiro lugar, você vai me ajudar, exatamente, né? Lógico,
o capital privado vai financiar aqueles candidatos potencialmente vitoriosos, né? Então isso pode até trazer algumas distorções, né? Por exemplo, algum candidato que não está aparentemente a pesquisa muito bem, ele pode perder doações e isso atrapalha a condição da campanha. Foi um pouco o que aconteceu com o Aécio, né? Quando ele deu aquela oscilada para baixo, ele começou a perder um pouco de doação. Exatamente. E quando ele reagiu... Aí de novo eu dou voto para ele. O resgate, né? Então é uma coisa muito complicada, porque aí você acaba colocando assim, no processo eleitoral, a intervenção de outros segmentos sociais, não vou dizer que são importantes, mas não são majoritários. Eu acho que o debate mesmo político de qualidade, qualitativo, que a gente espera na democracia, acaba muitas vezes fica subsumido numa situação como essa em função desse tipo de jogo, né? Então, eu não sou contra a pesquisa, acho que é importante refletir tudo isso. Eu questiono se ela tem que ser a pauta principal do jornal. Isso está acontecendo, né? Quer dizer, a pauta principal do jornal, a questão central da cobertura eleitoral tem sido a questão das pesquisas, né? E isso acaba contaminando todo o cenário eleitoral, estratégias partidárias, assim por diante. A gente teve pesquisa quase a cada 2 dias. Exatamente. E quando a gente não tinha pesquisa dos grandes institutos, Ibope, Datafolha, tinha aquelas pesquisas que eles chamam de pesquisa espelho. Trackings, né? Então, assim, isso serve exatamente ao mercado, né? Agora, a população, aquela população, a grande massa de eleitores, ela não está refletida aí nesses números. O debate que deveria haver na mídia, e principalmente na mídia eletrônica, que é aquela mídia, que é a mídia que tem a função social de estabelecer o debate, de trazer informação, de trazer dados, de trazer suporte para a população poder definir melhor ou conhecer melhor aquele candidato, isso não vem à tona. Porque a pauta, primeiro a gente tem uma diminuição dos jornais impressos, né? E também... da internet, muita gente deixou o jornal impresso não tem esse espaço para o debate. Às vezes a gente tem ali uma entrevista um pouco mais esclarecedora, mas esse debate no jornalismo impresso, ele não chega nos rincões do Brasil, entendeu? E a mídia eletrônica, o rádio, a televisão, que essa tem a função social de levar essa informação, de debater isso com o eleitor, ela não cumpre esse papel. Ou ela fica restrita às regras, né? Existem regras hoje de tempo, né, de aparição, mas a gente vai falar sobre isso já já. Já temos alguns números para os candidatos a deputado estadual, lembrando que são 94 cadeiras aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, e a Raquel já tem os primeiros números. Raquel. Isso mesmo, Ana. Nós temos aí 46,83% já das urnas apuradas para deputado estadual. Temos aqui os 30 primeiros, tá? Os 30 candidatos mais votados. Fernando Capês, do PSDB, com 147.335 votos. Candidato Mauro Bragato, do PSDB, com 124.486 votos. Candidato Pedro Tobias, do PSDB, com 119.613 votos. Coronel Telhada, do PSDB, com 118.903 votos. Candidato Barros Munhoz, do PSDB, com 117.894 votos. Candidato Trípoli, do PV, com 114.417 votos. Candidato Orlando Morando, do PSDB, com 106.359 votos. Campos Machado, do PTB, com 99.235 votos. Candidato Feliciano, do PEN, com 92.228 votos. Delegado Olímpico, do PP, com 90.530 votos. Analice Fernandes, do PSDB, com 88.255 votos. Edmir Chedi, do DEM, com 82.730 votos. Candidato Reinaldo Augusto, do PV, com 80.057 votos. Deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, com 78.663 votos. Candidato Rafael Silva, do PDT, com 77.420 votos. Candidato Cauê Macris, do PSDB, com 75.920 votos. Candidato Roberto Moraes, do PPS, com 71.336 votos.
Jorge Wilson, do PRB, com 69.849 votos. Rodrigo Moraes, do PSC, com 68.554 votos. André do Prado, do PR, com 67.214 votos. Milton Leite Filho, do DEM, com 65.483 votos. Temos a candidata também Maria Lúcia Amari, do PSDB, com 64.181 votos. Itamar Borges, do PMDB, com 63.485 votos. Vaz de Lima, do PSDB, com 62.644 votos. Roberto Engler, do PSDB, com 60.257 votos. E daqui a pouquinho, Ana, a gente volta com mais números aí do TRE para você. Uma coisa me chamou a atenção. Nesses primeiros números, eu não vi candidatos do PT entre os 30 primeiros colocados. Isso reflete a questão de até uma redução muito significativa da popularidade da Dilma no estado de São Paulo, Genira? Eu acredito que o PT no estado de São Paulo, ele perdeu muita credibilidade do eleitorado. Primeiro que o PSDB é muito forte no estado de São Paulo. Sim. Não é? E com essa, o próprio coordenador de campanha do PT, outro dia eu li um quadradinho no jornal, ele dizendo que a questão das denúncias da Operação Lava Jato, da delação premiada, essas novas denúncias que saíram de corrupção na gestão da Petrobras, elas impactaram a eleição do PT no estado de São Paulo. Né? Quer dizer, agiram diretamente nisso. Impactaram. Né? Deixa eu voltar só um pouquinho, que a gente tem pouco tempo agora, para a gente falar um pouco da nossa área. Como é que vocês viram as propagandas eleitorais, os debates, a própria cobertura da mídia mostrando o dia a dia dos candidatos majoritários? Como é que vocês avaliam? Fizemos um bom trabalho? Alguns fizeram, né? O que eu sinto um pouco de falta na cobertura eleitoral é os cargos profissionais. Sim. Né? Eu acho que assim, e é interessante assim. O que que é muito candidato, né? Não, mas é que o problema é o seguinte, né? Não é por candidato, né? A questão não é essa. Por exemplo, você não tem acompanhamento para e passo à Assembleia Legislativa. Sim. Não tem acompanhamento, quer dizer, o noticiário político ou da Câmara dos Deputados. O noticiário político, por exemplo, não foca nisso e as pessoas sequer sabem quem está votando e por que está votando. Nessa enquete, novamente, que eu falei da São Remo, 75% não lembravam quem votou para deputado. Né? Então, isso é um problema, né? É seríssimo isso daí. Né? Ainda prevalece, lógico, tem reduzido bastante, espero que isso acabe, mas prevalece em alguns casos, algumas situações, por exemplo, ainda um certo voto em troca de favores, no caso do parlamento, né? Em troca de algumas coisas e tal. Então, eu vejo ainda, né, que os problemas que a gente observa de uma falta de qualidade, né, no debate eleitoral, quando você observa nos candidatos majoritários, no proporcional é muito mais alto. Né? Claro, não tem como comparar, você vai comparar cada candidato, mas, por exemplo, você pegar, os partidos lançam chapas de candidatos. Né? A Assembleia tem candidatos que estão candidatos à reeleição. Né? Então, o trabalho da Assembleia... 79 pois candidatos à Então, reeleição. o trabalho da Assembleia, os projetos de lei que foram aprovados ou não, que tipo de projeto de lei foi aprovado, o que defendem, né? Como é que foi isso, essa avaliação é necessária ser realizada. E isso, a gente observa que não aparece. E mais do que isso ainda, eu acho que claro que é importante as denúncias de corrupção, concordo, tem que fazer isso. Mas a mídia, muitas vezes, ela contribuiu para que tivesse uma aversão ao parlamento. Né, como se o parlamento fosse uma casa de pessoas que não prestam. Né? Repassa as más notícias, né? As boas notícias não, exatamente, você tem CPI, dadas. você tem comissões e tal. Há uma incorreção, por exemplo, de um trabalho. O trabalho parlamentar não é só vir na sessão, isso é um trabalho das comissões, dessa votação, né? Que é uma tendência muito forte. Eu vejo colegas meus jornalistas, né, de redação, não participo de votação. Não é só isso. Eu voto uma vez só por mês, não é isso. Né? Você tem um processo de discussão, uma tramitação, que muitas vezes você não tem essa discussão, né? Essa cobertura ela é muito precária nisso daí, né? E vai criando uma certa aversão. Então o número de votos, né, abstenções que tem é muito grande, tudo isso. Então eu vejo que é necessário qualificar um pouco mais esse debate em relação ao parlamento. Até entender qual é o papel do parlamento. Né? As pessoas não sabem qual é o papel da Assembleia Legislativa. Para que serve ela? Para que serve o que é a atribuição da Assembleia, o que é a atribuição da Câmara, o que é a atribuição da Câmara dos Deputados e do Senado.
Né? Isso é exatamente para isso a TV Legislativa foi criada. Sim. A Genira participou de uma época da TV da Assembleia Legislativa. E a gente percebe que há hoje um maior interesse nessas questões, não só da frequência, como você bem colocou, mas das propostas, que discussões, as comissões parlamentares de inquérito que funcionam na casa, quais são as bandeiras dos deputados, pela nossa programação que é diferenciada, debatendo leis, projetos, a gente nota uma certa expectativa mais positiva daqueles que acompanham. Isso é bom até para mudar essa realidade, daqui a 4 anos a pessoa não lembrar em quem votou nas eleições de 2014, né? Isso é verdade. Eu realmente participei, assim, eu fui a primeira editora de texto da TV da Assembleia Legislativa quando ela foi criada ali nos primeiros momentos. Hoje a TV da Assembleia Legislativa ela é uma outra TV, é uma TV mais encorpada, mais densa, com mais estrutura, né? Mas voltando à questão do papel do parlamento, eu acho um distanciamento muito grande, assim, a mídia que teria que fazer esse papel de articulação entre o parlamento e a sociedade. A gente aqui, falando do estado de São Paulo, a gente não vê cobertura. Antigamente falava-se de setoristas, né? A gente não tem mais, eu não sei, vocês que acompanham aqui do Palácio do Governo tudo também, geral não tem mais setoristas, né? Isso reflete a crise da mídia, né? Que não tem gente para cobrir o parlamento ou mesmo o palácio, né? E a consequência disso é uma desinformação para a população, né? A população não tem acesso ao que se passa aqui dentro. E quando esse acesso é dado, é em forma de um escândalo político. Então, qual é a imagem que a população tem do parlamento? É que o parlamento só produz corrupção, só produz escândalos. E isso, hoje, a mídia, esse papel de cobrir escândalos, de formar escândalos midiáticos, distorce o papel das casas, da política, né? De uma forma geral. Nós temos mais novos números aí ao governo do estado de São Paulo, Raquel Santos. Isso mesmo, Ana, já temos mais da metade aí das urnas apuradas, com 59,22% para governador. Candidato Geraldo Alckmin, em primeiro lugar, do PSDB, com 7.333.159 votos. Candidato Paulo Scaff, do PMDB, com 2.726.973 votos. Candidato Alexandre Padilha, do PT, com 2.197.519 votos. Candidato Gilberto Natalini, do PV, com 157.237 votos. Maringoni, do PSOL, com 110.510 votos. Laércio Benco, do PHS, com 77.293 votos. Candidato Walter Siglione, do PRTB, com 13.003 votos. Wagner Farias, do PCB, com 7.374 votos. E o candidato Raimundo Senna, do PCO, com 5.843 votos. Votos branco, 7,66%, totalizando aí 1.161.660 votos em branco. E nulos, 9,05%, 1.372.244 votos nulos. Então, esses números são do TRE, Tribunal Regional Eleitoral. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações, Ana. Eu quero agradecer tanto a Genira quanto o Denis. Nosso tempo foi rápido, tem muita gente que a gente vai receber para falar sobre esse processo eleitoral, sobre as eleições de 2014, mas daqui a pouco a TV Alesp volta com mais informações.